No ar, Aliança News. Fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Todas as manhãs, na Aliança FM. Jornal Aliança News. Oferecimento: Agropecuária Saborelli e Pax Series. Olá, muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do Aliança News pela Aliança FM. Nesta segunda-feira, início de semana, dia 31 de julho do ano de 2017. Eu sou o Diego Elias. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Vamos agora aos principais destaques de hoje? Manchetes do dia, Aliança News. Notícias rurais. Governo cria política para elevar participação do Brasil no mercado agrícola mundial. Notícias do Estado. Morre neste domingo o ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, do PT. Destaques nacionais. Nova lei trabalhista deve criar mais de 2 milhões de empregos a curto prazo, diz o presidente Temer. Aliança News, de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, aqui na Aliança FM. Notícias rurais. Informações sobre o agronegócio, agricultura, pecuária, meio ambiente e o mundo do campo. Ampliar a participação do país no comércio internacional de produtos agropecuários é o principal objetivo da estratégia estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, para a promoção do agronegócio brasileiro, por meio de política pública específica durante o período de 2019 a 2022. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de alimentos, destacando-se, por exemplo, como exportador de soja, grão e farelo, carnes, aves bovina e suína, açúcar, café e milho. No entanto, apenas 5 grupos de produtos concentram 82% das exportações agropecuárias brasileiras, que chegaram a 71 bilhões e 500 milhões de dólares em 2016. O setor agrícola representa aproximadamente 40% das exportações totais do país e cerca de 7% de participação no mercado mundial de produtos agropecuários. O grande desafio do governo na área agrícola é elevar esse índice para 10%. O caminho para definir a estratégia foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União e terá contribuição dos setores público e privado para elaborar proposta de acesso a mercados, negociações não tarifárias e promoção dos produtos do agro brasileiro. A estratégia também deverá incentivar a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros e consolidar a imagem do país como exportador de produtos de alta qualidade, inclusive ambiental, com base nos índices obtidos por meio do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A informação é do MAPA. O vice-presidente da Farsul, Gedeão Pereira, representou a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o CNA, em reunião da Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, o Grupo FARM, nesta última sexta-feira, dia 28. O encontro aconteceu em Buenos Aires durante a Expo Palermo 2017 e discutiu, principalmente, a situação da febre aftosa na região. A preocupação é com a falta de critérios técnicos de viabilidade, custo-benefício e impacto na saúde para as propostas de mudança de status para países livres da doença sem vacinação na América do Sul. Em nota oficial, a entidade destaca a necessidade de rever as ações de metodologias, bem como metas e objetivos, utilizando indicadores que possam ser verificáveis no combate à doença. O acompanhamento constante para a confirmação do cumprimento do proposto por meio de auditorias também deve ser aplicado, conforme a FARM. O documento lembra que o Plano Hemisférico para a Erradicação da Febre Aftosa projeta o controle da doença até 2020 em território sul-americano e salienta que, para isso, é necessária uma estreita, firme e transparente participação dos sistemas de saúde de cada país. Também é preciso que as organizações regionais e internacionais
tenham uma contribuição responsável na articulação dessas ações, além da garantia política e econômica, a garantia de recursos e fidelidade de informações para a tomada de decisões. A nota ainda destaca a experiência adquirida no início deste século, durante a epidemia que marcou o sinal de alerta e a necessidade urgente de um tratamento regional na busca de objetivos comuns. Os recentes acontecimentos na Colômbia geraram um grave prejuízo à credibilidade da situação sanitária na região, principalmente pela gestão a partir de dados pobres e atrasados que causaram a rápida disseminação daquela doença no país. A Farm demonstra confiança no setor produtivo que compartilha do desejo de alcançar os objetivos propostos no FEVA, mas espera o envolvimento dos serviços governamentais e organismos internacionais. Somente assim será possível que a informação técnica seja transparente, permitindo uma análise profunda dos riscos, benefícios e perdas. Somente assim será possível um diagnóstico de confiança para que sejam implantadas medidas eficientes, evitando novos casos de febre aftosa. A declaração encerra com a reafirmação da importância da participação do setor privado nos programas de combate e proteção e exige maior representação nas tomadas de decisões. Conforme a avaliação da entidade, as medidas tomadas até agora demonstram as limitações das organizações nacionais e regionais baseadas em decisões políticas, sem apoio técnico e financeiro. As informações são da Farsul. A Comissão Europeia reduziu sua projeção para a safra de milho 2017-2018 da União Europeia em quase 4 milhões de toneladas para uma mínima de 5 anos, enquanto elevou as projeções de importação do grão para um nível recorde. A produção utilizável de milho foi estimada em 58 milhões e 400 mil de toneladas, ante as estimativas de 62 milhões e 100 mil de toneladas do mês passado, abaixo das 61 milhões e 100 mil de toneladas do ano passado e o menor nível desde 2012 e 2013, segundo dados de oferta e demanda divulgados pela Comissão Europeia nesta última sexta-feira. Nesta semana, o Serviço de Monitoramento de Safras da Comissão reduziu acentuadamente sua projeção de produtividade para o milho na União Europeia, citando o impacto das ondas de calor e pouca precipitação no sudeste do bloco de 28 países, que inclui grandes produtores de milho como a Hungria e a Romênia. Em suas projeções de oferta e demanda, a Comissão aumentou sua projeção para o milho da União Europeia para 15 milhões e 300 mil, ante aos 12 milhões e 300 mil, bem acima das 12 milhões e 900 mil da safra passada e superando ligeiramente o recorde atual de 15 milhões e 100 mil de 2007 e 2008. A produção estimada de trigo comum pela União Europeia em 2017 e 2018 foi reduzida ligeiramente para 138 milhões e 6 mil de toneladas, ante aos 138 milhões e 900 mil do mês anterior, ainda acima do volume de 134 milhões do ano passado. A produção estimada de cevada da União Europeia foi elevada em 500 mil toneladas, para 57 milhões e 700 mil, enquanto a produção da colza foi reduzida para 21 milhões e 600 mil de toneladas, ante aos 21 milhões e 700 mil, mostraram dados da comissão. As informações são da agência Reuters. Os últimos dias com chuvas sendo registrados no Corn Belt tiraram parte da força de alta do mercado internacional de grãos e o avanço das cotações na Bolsa de Chicago acabou sendo menos intenso nesta última semana. No entanto, uma atualização reportada nesta quinta-feira, dia 27 de julho, no Drought Monitor, um sistema oficial do governo americano que monitora a seca nos Estados Unidos, mostra que as condições de seca estão se espalhando por uma área maior, reduzindo os níveis de umidade do solo. O cenário, portanto, segue castigando as safras na medida em que a seca e a estiagem anormais, neste momento, continuam a se expandir pelas planícies, meio oeste e a Virgínia. Em Montana, por exemplo,
A seca excepcional, como é classificado o nível mais severo, saltou 10 pontos em uma semana. Quase 12% do estado está sofrendo com essas condições, enquanto na Dakota do Norte esse índice chega a 8%. Já no Corn Belt, a seca severa agora pode ser observada também no centro-sul de Iowa, mas se limita a 1,66% da área. Ainda segundo informações do Doorgut Monitor, os estados localizados ao leste do rio Mississippi estão livres da seca, porém, isso poderia mudar no começo da próxima semana, como mostra o sistema dos Estados Unidos. As informações por Carla Mendes, através do site Notícias Agrícolas. No pico do mercado climático, os preços da soja formatados na Bolsa de Chicago por mais uma semana foram direcionados pelas condições observadas no meio-oeste norte-americana. Algumas chuvas foram observadas no último final de semana, pressionaram as cotações momentaneamente, porém foram insuficientes para aliviar a situação das áreas que têm sido castigadas pela seca e, consequentemente, para pesar mais sobre os preços. Além disso, boa parte das projeções de chuvas que apareceram nos modelos climáticos ao longo desta última semana não foram confirmadas. Ainda assim, depois de toda essa volatilidade, os futuros da soja no balanço semanal ficou em campo positivo, com perdas de 0,81% a 0,90% entre os contratos mais negociados. O vencimento novembro 2017, na sessão desta última sexta-feira, terminou os negócios com $10,13 por bushel. Na estrada desde o início de julho, a Expedição Avicultura 2017 já percorreu mais de 7 mil quilômetros por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos 3 estados, cooperativas e agroindústrias estão otimistas com a recuperação do setor. Segundo dados do projeto, o setor sustenta potencial de crescimento de 4,6% nas exportações e 1,55% na produção em 2017. Na terça-feira, dia 1º, a equipe de técnicos e jornalistas volta ao Paraná para o lançamento oficial da 4ª edição da Expedição Avicultura. Até a conclusão dos roteiros de campo em agosto, a equipe ainda vai visitar outros 3 destaques em produção e exportação de carne de frango no país. São Paulo, Minas Gerais e Goiás, juntos, os 6 estados respondem por 84% dos abates e 93% dos embarques nacionais de proteína, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Referentes a 2016, o objetivo do projeto é traçar um novo diagnóstico da cadeia da avicultura no país, destacando não só sua importância produtiva para o agronegócio, como também seu papel econômico e social, no campo e na cidade. As informações são do Centro de Comunicação. Rodrigo Pontini Martins, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, o Brapex, conta que o sistema de produção de mamão papaya no estado do Espírito Santo conta com uma colheita que dura todo o ano. No ano passado, as principais regiões produtoras de mamão enfrentaram problemas climáticos, com preços atingindo os níveis recorde de R$ 5 a R$ 6 o quilo da papaya e R$ 4 para a Formosa, com um resultado positivo para aqueles produtores que tiveram produção. A consequência natural foi que muitos plantios fossem feitos neste ano. Entretanto, as expectativas de alta produtividade deixaram os preços abaixo dos custos de produção, com a demanda retraída. Em 2017, o clima foi mais favorável para a produção, com chuvas mais frequentes. As lavouras rejuvenesceram e nestes meses de baixa demanda há uma produtividade 3 vezes maior. Os produtores que conseguem vender estão vendendo a 30 centavos o quilo o mamão papaya, frente a um custo de produção de 60 centavos o quilo. Muitos produtores estão deixando a fruta no campo ou cortando as lavouras, tendo em vista o cenário atual, migrando para outras culturas. As exportações continuam nos mesmos patamares de 2016. Mesmo tendo uma oferta, o mercado externo já é regularizado. A partir de setembro e outubro, as vendas devem ficar aquecidas, com uma melhor demanda.
Informações da Fernanda Custódio e Isadora Pimenta pelo site Notícias Agrícolas. Aliança News, de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, aqui na Aliança FM. De acordo com um estudo publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Science, no dia 10 de julho, o planeta está passando por um grande processo de aniquilação biológica de animais. Na verdade, o fenômeno está sendo descrito pelos cientistas como a 6ª extinção em massa de espécies. Para chegar a essa conclusão, a equipe formada por profissionais da Universidade de Stanford e da Universidade Nacional Autônoma do México observou uma amostra de 27,6 vertebrados terrestres e fez uma análise comparativa com 177 espécies de mamíferos. Vamos agora conferir os valores para os produtos agrícolas nesta segunda-feira. O açúcar é negociado a R$ 58,43 por saca de 50 quilos. Já o algodão é comercializado a R$ 2,47 por libra-peso. O arroz é negociado a R$ 40,22 por saca de 50 quilos. O bezerro está cotado a R$ 1.103,25 por arroba, aliás, por cabeça ou unidade. O boi gordo, sim, por arroba, a R$ 123,45. O café é negociado a R$ 464,11 por saca de 60 quilos. O milho é vendido a R$ 25,40 por saca de 60 quilos. As informações são da CPA. E você confere comigo a seguir aqui no Aliança News. Morre neste domingo o ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, do PT. Aliança News. Informação firmada na verdade. Fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Aliança News. Informação firmada na verdade. Fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Notícias do Estado. No início da tarde desta sexta-feira, dia 28, por volta de 12h30, a Polícia Militar atendeu uma denúncia anônima de que um homem havia sido baleado na Rua 7, no setor Jardim Sorriso, em Séries. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem, após ser baleado, correu para sua residência na Rua 9, no referido setor. A polícia, ao chegar no local, a vítima já estava sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, em Séries. A ocorrência relata que a polícia foi até o local que aconteceu o fato, na Rua 7, no Sorriso. Encontrou um morador que, ao ser indagado pelos policiais, o homem informou que estava sentado em sua residência juntamente com outra pessoa, por nome Flávio, quando chegou Michel, com pedaço de pau. Consta ainda na ocorrência que Michel teria partido para cima de Flávio. Por sua vez, Flávio teria sacado de uma arma de fogo e efetuado 2 disparos contra a vítima. Após os 2 disparos, o revólver falhou. A vítima, mesmo baleada, correu, no caso, para sua residência, e Flávio fugiu. Os policiais foram até a residência do suspeito de ter atirado contra a vítima e ele não foi encontrado. Um vizinho foi questionado a respeito do paradeiro de Flávio, mas o vizinho disse à polícia que Flávio havia saído de mototáxi. Antes, ele teria pedido para usar o banheiro da casa do vizinho. Consta na ocorrência que os policiais pediram autorização para adentrar a casa e ir até o banheiro, onde foi encontrado um revólver da marca Taurus, calibre 32, com 2 munições deflagradas. O suspeito não foi encontrado. De acordo com a ocorrência, a vítima passou por uma cirurgia para a retirada do projétil da região da cabeça. Policiais civis de Séries, coordenados pelo delegado Matheus Costa Melo, prenderam em flagrante Emerson Luciano da Costa, vulgo Burrinho. Ele é suspeito dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo, disse a polícia. Foram 3 meses de investigação pela Polícia Civil de Séries para chegar a essa prisão. De acordo com o delegado Matheus Melo, o suspeito é conhecido como traficante da região. Ele foi preso na Rua 17. Durante a operação, foram apreendidas porções de cocaína,
um carregador de pistola da marca Glock, calibre 380 e R$ 3.400 em espécie. O autuado foi recolhido na unidade prisional de Rialma, à disposição do Poder Judiciário. Morta por engano durante um acerto de contas no setor Veracruz 2, em Goiânia, a pequena Júlia Martins Rodrigues, de 4 anos, foi velada neste domingo, na comunidade católica São João Batista, na capital. A criança e o pai dela foram baleados após criminosos invadirem a residência da família, perseguindo um homem, ainda não identificado, que também foi atingido. O velório da menina teve início logo na madrugada deste último domingo. O pai da criança ficou o tempo todo ao lado do caixão. Apesar de ter sido atingido no braço, ele recebeu alta ainda no sábado, dia 29, e estava no local com um membro enfaixado. Júlia foi morta no sábado, na casa da avó materna, na região oeste da capital. De acordo com testemunhas, um trio de bandidos invadiu a casa, perto da residência da avó da menina, para matar 2 homens. Um chegou a ser morto no banheiro e o outro conseguiu escapar. Nesse momento, começou uma perseguição pelo bairro. Ao ouvir tiros próximos, o pai da criança, que vendia frangos e espetinhos em uma loja anexa à casa, correu para dentro da residência junto com a filha. A porta teria ficado aberta. O homem que escapou do trio de bandidos buscou refúgio na residência da família, que nada tinha a ver com o acerto de contas. Os assassinos invadiram também o imóvel da mãe do comerciante, mataram o jovem que havia se refugiado no local, mas acabaram acertando a criança de 4 anos com um tiro na cabeça e o pai com um disparo no braço. A menina morreu na hora e o pai foi levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, UGOL. Conforme a Polícia Militar, um suspeito foi preso e outros 2 criminosos já foram identificados e são procurados pela corporação. Com o homem foram apreendidos cerca de 3 quilos de maconha, uma balança de precisão, munição, uma arma e um carro que podem ter sido utilizados no crime. O preço do pedágio ficou mais caro neste último domingo, no posto de cobrança na BR-040 em Cristalina, na região sul de Goiás. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a tarifa para carros de passeio, por exemplo, passou de R$ 4,80 para R$ 5,30. O aumento foi autorizado na última quinta-feira e começou a valer na madrugada deste domingo. Os novos valores valem também para as praças de pedágio situadas no trecho da rodovia que passa por Minas Gerais. Segundo a ANTT, o objetivo do aumento é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com a Via 040, empresa que administra a rodovia. Conforme o órgão, a empresa fez investimentos na instalação e operação de controladores de velocidade, que é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DNT. A BR-040 foi concedida em 2014 à Via 040 para a exploração da infraestrutura pelo período de 30 anos. De acordo com um comunicado divulgado pela empresa, a revisão de tarifa de pedágio em rodovias federais sob concessão ocorre anualmente, conforme previsto no contrato. Durante a Operação Bagagem Sem Preço, o Procon de Goiás autuou 4 companhias aéreas no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia. Agora as empresas terão de apresentar defesa administrativa em até 10 dias. De acordo com o Procon de Goiás, as irregularidades constatadas foram não disponibilizar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados, não informar adequadamente os preços das passagens aéreas comercializadas e não informar adequadamente os preços cobrados a título de franquia para despacho de bagagem por quilograma excedente, de forma clara e ostensiva. A operação fiscalizou as empresas Avianca, Latam, Azul e Passaredo, referente ao cumprimento da Resolução 400 de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e exigências do Código de Defesa do Consumidor, CDC, quando se trata dos direitos dos passageiros. O Procon de Goiás realizou a fiscalização em parceria com o Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público do Estado de Goiás, Superintendência do Inmetro em Goiás, Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás,
e o Procon de Goiânia. O Procon de Goiânia fiscalizou a Gol Linhas Aéreas também. Foi sancionada pelo governo de Goiás a lei que obriga a publicação e atualização da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e intervenções cirúrgicas no site oficial da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás. A lei é de autoria do deputado estadual Francisco Júnior, do PSD. De acordo com a lei, deverá ser identificado o link que dá acesso à listagem na página inicial, facilitando a transparência para os usuários. As listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade do exame e intervenção cirúrgica efetiva e abranger todos os pacientes da rede estadual de saúde. A lei considerada inovadora no estado de Goiás, com semelhança em apenas mais 2 estados da federação, foi debatida e analisada juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado, através da Superintendência de Regulação, e deve ser aprimorada com uma audiência pública prevista já para agosto. As listas divulgadas no site darão privacidade para o usuário através somente dos números do SUS e deverão conter data de solicitação do exame ou intervenção cirúrgica eletiva, posição que o paciente ocupa na fila de espera, informações dos inscritos habilitados, relação dos pacientes já atendidos por meio da divulgação do número do Cartão Nacional de Saúde, o CNS, especificação do exame ou intervenção cirúrgica eletiva e estimativa de prazo para o atendimento da solicitação. Será realizado nesta segunda-feira, dia 31, uma audiência pública sobre a construção na GO 454 e trecho até o entroncamento da GO 164, divisa entre Goiás e Mato Grosso. A audiência está marcada para as 9h30, na sede da AGETOP. No total, o trecho tem 63 quilômetros de extensão. O projeto consiste em pavimentação asfáltica e construção de 5 pontes e 26 bueiros. Durante a audiência, a Agência Goiânia de Transportes e Obras pretende apresentar à população a concepção e os dados técnicos referentes à obra, além de esclarecer dúvidas. Faleceu na manhã deste domingo o ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, do PT. E a sua gestão ficou marcada pelo incentivo às bicicletas. Em meados de 2012, às vésperas de sua reeleição à Prefeitura de Goiânia, Paulo Garcia, falecido na manhã de ontem por um infarto fulminante, inaugurou o primeiro corredor presencial para transporte coletivo da capital, na Avenida Universitária. A obra, no entanto, trazia um equipamento público que ficou caracterizado como sua marca, a ciclovia. O trecho entre a Praça Cívica e o terminal da Praça da Bíblia era visto como um protótipo a ser espalhado pelos demais corredores da cidade, mas também foi criticado sob o uso do argumento de ligar nada a um lugar nenhum. A crítica servia como base para que se realizasse a rede cicloviária da cidade, prometida pelo ex-prefeito para ter 100 quilômetros. Ao final do mandato, no ano passado, as ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas somaram cerca de 80 quilômetros. A quantidade, no entanto, passou a ganhar proporção a partir de 2015, com o conhecimento de um projeto popular para a implantação das ciclorotas, que são as vias compartilhadas com os veículos automotores. Neste mesmo ano, Paulo e seus auxiliares mais próximos chegaram a participar de passeios ciclísticos e por alguns meses foi de sua casa, no setor Bueno, até o Paço Municipal de bicicleta. Já as autoridades lamentaram a morte do ex-prefeito Paulo Garcia. Após ficarem sabendo da morte do ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, as autoridades já começaram a se manifestar nas redes sociais. As declarações são de pesar e condolências, em especial à família de Garcia. O presidente do PMDB em Goiás e deputado federal Daniel Vilela se manifestou pelo Twitter. Ele desejou que Deus conforte a família do ex-prefeito neste momento tão difícil. Vamos conferir agora a previsão do tempo para o estado de Goiás nesta segunda-feira. Teremos sol com algumas nuvens, mas não chove. O tempo continua seco, com umidade relativa do ar entre 35% a 70%. A variação ficará entre 13 graus e a máxima de 28 graus.
ventos de até 13 km por hora. As informações são da Clima Tempo. E você confere comigo a seguir aqui no Aliança News. Nova lei trabalhista deve criar mais de 2 milhões de empregos a curto prazo, diz o presidente Temer. Aliança News. Informação firmada na verdade. Fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Aliança News. Informação firmada na verdade. Fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Destaques nacionais. Congresso reassume trabalhos nesta segunda-feira com agenda intensa. De Brasília, informações da Rádio Agência Nacional, a repórter Samanta do Carmo. O recesso parlamentar acaba na segunda-feira. O governo trabalha para aprovar ainda na primeira quinzena de agosto a medida provisória que reonera a folha de pagamento de setores produtivos. Segundo o líder do governo, André Moura, isso pode gerar 5 bilhões de reais a mais na arrecadação de 2017. Esta medida está pronta para ser votada no plenário da Câmara e depois precisa ser analisada pelos senadores. Outra pauta a ser retomada é a reforma da Previdência. O vice-líder do governo, Beto Mansur, afirmou que a intenção é aprovar as novas regras previdenciárias até o início de setembro. Vários deputados da base aliada têm afirmado que a reforma é necessária para evitar novos aumentos de impostos, como o que ocorreu com o PIS/COFINS sobre os combustíveis. A reforma da Previdência está parada desde maio e a oposição diz que o governo ainda não tem os votos suficientes para aprovar o texto. O mês de outubro é o limite para que sejam definidas as regras para as eleições de 2018. Por isso, as medidas que tramitam no Congresso sobre a reforma política precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado até esta data. O fim das coligações nas eleições proporcionais e a cláusula de desempenho para reduzir o número de partidos já foram aprovados no Senado e agora estão na Câmara. A mudança do sistema eleitoral para que deputados e vereadores sejam eleitos por meio de voto distrital misto e a criação de um fundo público para financiar as campanhas eleitorais ainda estão em discussão em uma comissão especial e depois precisam passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado. O andamento dessas pautas pode ser atrasado caso novas denúncias contra o presidente Michel Temer sejam apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Nova lei trabalhista deve criar mais de 2 milhões de empregos a curto prazo, diz Temer. Informações, Cariane Costa. A taxa de desemprego caiu para 13% no segundo trimestre deste ano, entre abril e junho. É a primeira queda significativa desde o fim de 2014. O recuo chegou a 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, entre janeiro e março deste ano, que marcava uma taxa de desocupação em 13,7%. Os dados são do IBGE. Pela internet, o presidente Michel Temer destacou os números. Setores produtivos, por exemplo, estimam que a modernização na lei trabalhista criará, a curto prazo, mais de 2 milhões de empregos, sobretudo para os mais jovens. Hoje no Brasil, 13 milhões e meio de trabalhadores procuram uma vaga no mercado. Também pela internet, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a geração de empregos deve ganhar força no segundo semestre. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Trabalhador tem até hoje para sacar o FGTS das contas inativas. De Brasília, informações do repórter da Agência Rádio Nacional, Vitor Ribeiro. Termina nesta segunda-feira o prazo para sacar dinheiro das contas inativas do FGTS. Se você trabalhava com carteira assinada e pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015, tem direito a fazer o saque. Basta procurar uma casa lotérica ou uma agência da Caixa Econômica Federal levando a carteira de trabalho. Mas a lotérica só autoriza o saque até R$3.000. Mais do que isso, só na Caixa. De acordo com o banco, o prazo não será prorrogado. Os valores não retirados vão continuar nas contas do FGTS, mas só poderão ser resgatados nos casos previstos em lei, ou seja, para comprar casa própria, se aposentar
ou se o trabalhador ficou sem carteira assinada por 3 anos seguidos. Quem for demitido sem justa causa também vai poder sacar o FGTS, mesmo depois do fim do prazo na segunda-feira. De acordo com o último balanço divulgado pela Caixa, do dia 10 de março, quando começou o prazo, até o dia 20 de julho, os trabalhadores já haviam sacado 43 bilhões de reais. São mais de 98% do total disponível, mas 5 milhões de pessoas ainda não tinham resgatado o valor a que tem direito. Um decreto do presidente Michel Temer deu mais prazo para quem não conseguiu comparecer para sacar o dinheiro das contas inativas. Esses trabalhadores precisarão justificar a ausência e terão até o dia 31 de dezembro do ano que vem para resgatar os valores. A partir de segunda-feira, o governo deve anunciar quais justificativas serão aceitas. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Mulheres negras protestavam ontem no Rio de Janeiro contra racismo e genocídio. A Raquel Júnior esteve no local e nos contou como foi. Mulheres de várias partes do estado do Rio participaram hoje da 3ª Marcha das Mulheres Negras no centro do mundo, em Copacabana, na Zona Sul, denunciando o racismo, a desigualdade e o genocídio da população negra. A estimativa da organização é de que 5 mil pessoas tenham participado do protesto. As mulheres cobram políticas públicas de enfrentamento às desigualdades que fazem com que as negras sejam, por exemplo, as principais vítimas de feminicídio, de violência sexual, violência obstétrica, também recebam salários menores e estejam em menor número nas universidades e nas funções públicas. As participantes denunciaram também a baixa presença de negras na política institucional, criticaram a ação direta de inconstitucionalidade 239, proposta pelos democratas e que está em tramitação no STF, que questiona os procedimentos para a titulação dos territórios quilombolas. A marcha foi até o Leme, aqui também na Zona Sul do Rio. O evento celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que foi comemorado na semana passada, no dia 25 de julho. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Velódromo Olímpico pegou fogo no Rio. A suspeita é que um balão seja a causa. Neiro, repórter da Rádio Agência Nacional, nos informa mais detalhes. O velódromo construído para os Jogos Olímpicos de 2016 foi atingido por um incêndio na madrugada deste domingo no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 00:30. O incêndio foi controlado 2 horas depois, mas os bombeiros continuaram os trabalhos até quase às 8 horas da manhã. Não houve vítimas e ainda não há detalhes sobre os danos causados. No entanto, já se sabe que o teto foi consumido pelas chamas. A Polícia Civil e a Defesa Civil do município do Rio vão realizar uma perícia no local. A suspeita de que o fogo tenha sido causado por um balão. Em nota, o Ministério dos Esportes lamentou o incidente, criticou a prática de soltar balões e lembrou que a ação é criminosa. O Ministério diz que aguarda a perícia para avaliar os danos e as medidas a serem adotadas. O velódromo sediou as competições de ciclismo de pista durante os Jogos Olímpicos de 2016. Desde as Olimpíadas, o local, assim como as outras estruturas do Parque Olímpico, vêm sendo subutilizados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. O Rio registra mais de 2.700 assassinatos no primeiro semestre. Mortes caem no mês de junho. Informações, Tâmara Freire. Mais de 2.700 pessoas foram assassinadas no estado do Rio de Janeiro no primeiro semestre deste ano, um número que é 10% maior que os registros feitos nos primeiros 6 meses do ano passado e quase 30% acima do que o verificado no mesmo período de 2015. Apesar disso, as 389 vítimas do mês de junho representam a 4ª queda consecutiva na comparação com o mês anterior. Em maio, foram 434. Nesta sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, enfatizou a necessidade de controlar as fronteiras do Brasil para evitar a entrada de armas que acabam chegando ao Rio. Não entra só das Farc, não entra só da Venezuela. A gente vê uma presença forte hoje do crime organizado dentro do Paraguai, tomando conta das drogas, dos armamentos, mas principalmente até vinda pelos Estados Unidos.
As estatísticas divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública mostram ainda aumento de 15% na categoria letalidade violenta. Esse termo engloba também latrocínio, lesão corporal seguida de morte e homicídios decorrentes de intervenção policial, além do homicídio doloso. As vítimas passaram de pouco mais de 3.000 no primeiro semestre do ano passado para quase 3.500 este ano. Somente os homicídios decorrentes de intervenção policial foram 581 este ano, contra 400 no primeiro semestre do ano passado, um aumento de mais de 40%. Também nesta sexta-feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou o envio de tropas das Forças Armadas como parte da estratégia para conter o crime organizado no estado. Elas estão espalhadas, fazendo um reconhecimento. Para quê? Para o que vai vir depois. Daqui a alguns dias, uma segunda operação. Não será necessariamente igual. Poderão ser outros os meios. Outra e mais outra e mais outra. Mas sempre com o objetivo: golpear o crime organizado e retirar a sua capacidade operacional. O crime de estupro também apresentou aumento de 7% na comparação entre os meses de junho de 2016 e 2017 e de 2% entre os semestres, tendo sido registrados mais de 2.300 casos nos primeiros 6 meses deste ano. Já as estatísticas referentes a crimes contra o patrimônio mostram um aumento de mais de 40% no roubo de veículos e de quase 25% no roubo de cargas no primeiro semestre deste ano, na comparação com 2016. A recuperação de veículos foi o único índice de atividade policial positivo. De janeiro a junho deste ano, as forças policiais cumpriram menos mandados e apreenderam menos drogas e armas do que no mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Projeto evita desperdiçar alimentos e ajuda famílias carentes. De Belém, Brenda Freitas, da Rádio Cultura. O projeto Banco de Alimentos tem o objetivo de evitar o desperdício e ajudar instituições, hospitais e famílias que se encontram em risco social. A ideia é cadastrar e organizar o sistema de distribuição das doações dos feirantes da Ceasa. Atualmente, em média, 70% do que seria desperdiçado é destinado à doação pela Ceasa, mas com a implementação do Banco de Alimentos, esse número tende a chegar a 100% do que seria descartado diariamente pelos feirantes. A previsão do funcionamento e da inauguração do espaço físico do Banco de Alimentos é para dezembro deste ano. Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas. Pais de criança morta após picada de escorpião serão indenizados pelo governo do Distrito Federal. De Brasília, Ana Luísa Prazer. O TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, condenou o GDF a pagar indenização de R$150 mil e mais pensão para cada um dos pais da criança que morreu após ser picada por escorpião no Guará. No caso da pensão, os pais receberão 2/3 do valor do salário mínimo até a data em que o menino completaria 25 anos e depois o valor será reduzido a 1/3 do salário mínimo até a data em que a criança atingiria a idade correspondente à expectativa de vida na época do óbito. O pagamento só poderá ser interrompido em caso de morte dos pais. Na época do incidente, tanto a diretora da creche quanto os vizinhos já haviam denunciado a presença de escorpiões na região, porém nada foi feito pelo DF. O GDF tentou responsabilizar a escola pela morte da criança, mas o TJDFT entendeu que é de responsabilidade do governo local fazer o controle de animais peçonhentos na cidade. Henrique morreu em 2013 com 1 ano e 5 meses de idade após complicações geradas por uma picada de escorpião nas dependências da escola. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa Prazer. Vamos agora conferir como iniciam os índices econômicos nesta semana. No câmbio, o dólar comercial opera em baixa de 0,68%, cotado a R$ 3,13. No dólar turismo, alta de 0,61%, cotado a R$ 3,30. No euro, uma leve alta de 0,02%, cotado a R$ 3,68. Na libra, a moeda opera estável, cotado a R$ 4,11. Nas bolsas de valores, no Brasil, a Bovespa opera em alta de 0,34%. Nos Estados Unidos, a Nasdaq opera em baixa, 0,12%. Na França, a CAC 40 também segue desvalorizada em menos 1,07%. E no Japão, o Nikkei também está em baixa, 0,60% negativo.
E fica por aqui a primeira edição da semana do Jornal Aliança News, da nossa Aliança FM. Continue ligado em nossa programação. A paz do Senhor Jesus e uma excelente segunda-feira para você. Você acabou de ouvir Aliança News, o seu jornal de todas as manhãs. Oferecimento: Agropecuária Saborelli e Pax Series.